Que todos tenham uma boa noite. Nós vamos dar continuidade à leitura do livro Nossos Filhos são Espíritos, de autoria de Hermínio Corrêa de Miranda. E nós vamos ver hoje o capítulo 15, cujo título é Pessoas que se lembram do esquecido. Então, veremos nesse capítulo sobre lembranças de outra existência durante a da atual encarnação. Então, só que antes vamos ver algumas questões, duas questões do Livro dos Espíritos sobre essa questão da recordação do passado, de outras encarnações. Então, vamos ver primeiro a questão 395. Podemos ter algumas revelações sobre as nossas existências anteriores? E a resposta é: nem sempre. Muitos sabem, entretanto, o que foram e o que fizeram. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. Agora vejamos a questão 396. Algumas pessoas creem ter a vaga lembrança de um passado desconhecido, vislumbrado como a imagem fugidia de um sonho, que em vão se procura reter. Essa ideia não seria ilusão? A resposta é: algumas vezes é real, mas quase sempre é também uma ilusão, contra a qual se deve precaver, pois pode ser o efeito de uma imaginação superexcitada. Então, mas existem vários estudos e podemos dizer pesquisas sobre recordações de vidas passadas. E nós veremos neste capítulo sobre as pesquisas referentes a recordações de crianças que se lembram de encarnação anterior e citam o lugar onde morou, qual o nome que ela tinha naquela encarnação, o nome dos parentes daquela encarnação, e chegam a recordar até objetos que existiam na casa em que viveram na encarnação anterior. Então agora vamos à leitura do texto. 600 casos pesquisados, dos 600 casos pesquisados e catalogados, até então o Dr. Ian Stevenson publicou em 1966 apenas 20, de crianças que espontaneamente se lembravam de existências anteriores, com maior ou menor riqueza de detalhes, mas o suficiente para produzir evidências satisfatórias escrupulosamente conferidas pelo eminente cientista. O Dr. Stevenson, com o qual tive a honra de manter alguma correspondência epistolar, é personalidade destacada nos meios científicos internacionais, exercendo o prestigioso cargo de diretor do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. É certo que enfrentou resistências e hostilidades ao apresentar-se corajosamente como cientista moderno, competente e de elevado status, disposto a aceitar a validade da doutrina das vidas sucessivas. Foi um pioneiro. Sem dúvida, influiu para que, hoje, decorridos cerca de 30 anos do lançamento de seu importante estudo, a realidade da reencarnação comece a ser discutida, pesquisada e finalmente aceita, mesmo porque muitos outros estudos, documentos, relatos e depoimentos pessoais sobre o tema têm sido divulgados, encorajados ou suscitados pela atitude do Dr. Stevenson. Mesmo com as ressalvas e cuidados naturais que um cientista responsável coloca em suas conclusões, o Dr. Stevenson inclinava-se francamente, já àquela época, pela doutrina da reencarnação, após havê-la confrontado com as várias alternativas também dignas de exame. Essa postura ampliou-se e consolidou-se posteriormente, como pôde verificar quem acompanhou o trabalho do ilustre pesquisador. Vale a pena lembrar
que um fator específico contribuiu para que Stevenson começasse a encarar com simpatia o que, para ele, fora de início apenas uma hipótese. A hipótese que nós vamos ver agora, né? Os casos de crianças que apresentavam marcas de nascença devidas a ferimentos recebidos em vida anterior e, portanto, em outro corpo físico. Então, aqui chamou a atenção do Dr. Stevenson as marcas que algumas crianças nascem com marcas no corpo, né, em determinadas partes do corpo, né? E ele, então, associou isso com marcas de outras encarnações que as crianças trazem, né? Que a criança traz aquela marca de algo que ocorreu na encarnação anterior. Então, continuando a leitura. No decorrer deste capítulo, escreve ele à página 340 de seu livro de 1966. Solicitarei a atenção do leitor para um tipo de evidência, marcas e deformidades congênitas, que também não podemos atribuir à hipótese da percepção extrasensorial e que, em casos aceitáveis, somente poderia ser explicada por alguma influência no organismo físico anterior ao nascimento. É possível, portanto, que o leitor e a leitora possam, inesperadamente, ter uma criança na família que se lembre de uma ou mais de suas existências anteriores. Tais recordações espontâneas, mais comuns do que parecem, nem sempre são notadas, seja porque as pessoas que convivem com a criança não têm a mínima noção do que se passa, seja porque atribuem os episódios ocorridos e as referências feitas pela criança a fantasias ou à sua superexcitada imaginação. Seria de admirar-se que, no decurso de tantos anos de convívio com a realidade espiritual, alertado para suas demonstrações e evidências, eu não tivesse tido, como tive, oportunidade de testemunhar alguns episódios desses. Vimos há pouco casos em que, embora sem se lembrar especificamente das vidas pregressas, as crianças manifestam sintomas e sequelas que são posteriormente identificados com situações vividas no passado. No caso da querida priminha ex-guerrilheira Max, claro, não nos foi possível, pelo menos por enquanto, identificar sua personalidade anterior. O mais certo é que não seja mesmo possível fazê-lo, a não ser por um complexo jogo de coincidências. Não importa. Então, aqui ele está se referindo à guerrilheira Max, que foi relatado o caso dela no capítulo 12 do livro, né? Ela reencarnou e era uma menina que até os 6 anos ela não andava direito, né? Parecia os pés, um dos pés dela como se fosse defeituoso, né? Mas não é. É um trauma que ela trouxe da encarnação anterior, porque ela era uma guerrilheira e numa guerrilha que ela estava participando, ela pisou numa, eu esqueci o nome agora, mas uma bomba que põe no chão assim, a pessoa pisa ali e ela estoura e com isso ela explode, né? E com isso ela desencarnou, né? E aqui ficou a marca no pé. Então ela não andava direito, não porque ela tinha defeito no pé, mas porque o trauma da encarnação anterior que fazia com que ela não andasse direito, até que foi resolvido através, conversando com a criança nas horas de sono. Continuando a leitura. O caso relatado pelo Dr. Jorge Andréa não oferece igualmente o componente da lembrança espontânea. Sei, porém, que se desdobra dentro de um esquema previsível, refletindo-se claramente no menino traços marcantes e inquestionáveis da personalidade anterior, da qual o garoto é a continuidade. Não sei até que ponto Andréa pretende
deveria ou poderia dar prosseguimento às suas interessantíssimas observações, mas estou certo de que, se for possível, a divulgação dos fatos, sem prejuízo à personalidade da criança, teremos um depoimento do maior interesse científico e do melhor conteúdo humano, além de curioso aspectos históricos. Então ele também se referiu ao garoto, né? O menino, também foi relatado o caso dele no capítulo 12, né? Ele, na encarnação anterior, ele estava numa escola, era um período de guerra, e caiu uma bomba na escola e ele desencarnou. Então ele ficou com trauma. E quando ele começou a frequentar a escola, ele não queria ficar na sala de aula sem ter uma pessoa da família junto, porque ele tinha medo, né? Então, ele, não é que ele não gostava de escola, é que ele estava com um trauma da encarnação anterior. Continuando a leitura. De um caso que pude observar em primeira mão, ou seja, de um depoimento pessoal colocado à minha disposição por uma pessoa adulta, tenho-me utilizado de amplo e rico material de estudo nesse sentido. Trata-se de uma mulher que, durante toda a sua existência, desde os primeiros anos da infância, conviveu com uma fantástica multiplicidade de fenômenos desse tipo, que a levaram a reconstituir, pelo menos em seus episódios mais marcantes, não apenas uma, mas várias existências. Além disso, foi-lhe possível observar o sutil mecanismo sequencial que leva umas existências a se encaixarem, com precisão, diríamos, milimétrica, nas outras, segundo um planejamento coerente, inteligente e claramente finalista, ou seja, voltado para objetivos inferíveis. Alguns dos aspectos do material que a senhora colocou à minha disposição foram utilizados em 2 de meus livros anteriores, O Espiritismo e os Problemas Humanos, e o outro livro é O Exilado. E seria desnecessário repeti-los aqui, ainda que sob diferentes angulações e abordagens. Apenas para exemplificar, desejo me referir a um desses encaixes sequenciais evidenciados no material que tão abundantemente aflorava à sua percepção. Em uma de suas existências pregressas, elevada à destacada posição de mando e poder, permitiu ou determinou que algumas pessoas fossem sacrificadas por motivos políticos. 3 ou 4 vidas após, uma incurável doença genética promoveria o inevitável acerto de contas, ele coloca isso entre aspas, acerto de contas com as leis divinas. Como em outros tempos, o sacrifício humano foi sangrento, onde, senão no seu próprio sangue, se instalaria a marca do equívoco? É uma pergunta, né? Onde, senão no próprio sangue, se instalaria a marca do equívoco? Foi o que lhe aconteceu. A certa altura da vida, uma existência nada fácil em termos de privações, angústias, renúncias, humilhações e não poucas conquistas, a despeito de tanta diversidade. A moça descobriu que estava sofrendo de anemia falciforme. Nenhuma outra doença teria sido mais precisa para ensinar a uma pessoa a importância que tem o sangue para o ser humano. A vida da pessoa portadora desse tipo de anemia é uma constante luta contra a insuficiência do sangue para distribuir pelo corpo físico as as necessárias cotas de oxigênio, devido à precariedade e escassez de um elemento vital ao processo, que são as hemácias. Em outro caso de memória espontânea de existências anteriores, um senhor, que identificamos como André, viu-se inesperadamente envolvido. Fora apresentado a uma simpática e gentil senhora que estava em companhia de uma netinha de 7 anos incompletos.
a qual chamaremos de Renata. Facilmente atraído por crianças, André dirigiu à nova amiguinha algumas palavras de carinho e abaixou-se à sua altura para dar-lhe um beijo na face. Era escasso naquele tempo, aliás, era escasso naquele momento o tempo para uma conversa, pois ele tinha compromisso daí a alguns minutos. Após afetuosa despedida, cada um partiu para seu lado. Poucos dias depois, começaram a chegar a André notícias da nova amiguinha, que, como logo se soube, era amiga sim, mas nada recente. Pelo contrário, era um afeto da maior pureza, de muitos e muitos séculos. O encontro, ou, por outra, o reencontro, causou a Renata, e a ele naturalmente, considerável impacto emocional e parece ter destravado no psiquismo dela seu videotape pessoal de lembranças. Sem saber como nem porquê, ela começou a falar de aspectos da vivência dele, dos quais não poderia, sob circunstâncias normais, ter o mínimo conhecimento consciente. Ela não especulava ou imaginava coisas fantásticas, ela simplesmente sabia de fatos e situações com impressionante precisão. Além do mais, parecia conhecer, com a mesma segurança e convicção, traços da personalidade e psicológicos de seu amigo. Essa criança, que na presente vida não tem vínculo algum de parentesco com André, comenta com naturalidade e espontaneidade situações de sua vida anterior, vivendo agora em lar equilibrado, com pais amorosos e de tranquila situação financeira. Ela fala de uma existência anterior de privações e desconfortos, durante a qual não tinha roupas adequadas, nem uma casa razoável para morar. Lembra-se de que a outra mãe não podia sequer fazer-lhe um modesto bolo de aniversário. Não parece, contudo, guardar mágoas de tais provações e privações. E, paradoxalmente, nenhum grande entusiasmo demonstra pela vida atual. É uma das que teriam preferido ficar onde estavam antes de nascer. Eu não queria nascer, disse certa vez a mãe. Ué, mas por quê? A mãe pergunta, né? E ela diz, por que não? Eu não queria voltar e começar tudo outra vez, não. Mas você está bem contente, acorda todo dia feliz e sorrindo? A menina responde, ué, agora já nasci de novo, não adianta nada. Então, seu nascimento nessa existência, aliás, envolveu complicações que chegaram a pôr em risco sua vida e, obviamente, a da mãe dela. O fato de terem conseguido superar tantas dificuldades é, em si mesmo, o que mais próximo estaria de ser um milagre, se esta palavra não estivesse tão desgastada. A primeira alusão de Renata a uma vida anterior, espontânea, como as demais, ocorreu entre os 3 e 4 anos. Dizia chamar-se Xininin e ser chinesa ou japonesa. Ela confunde um pouco as duas nacionalidades. Lembra-se de ter sido dançarina e ainda é capaz de reproduzir movimentos e expressão corporal de danças orientais. O interesse pela China permanece na existência atual. Foi, no entanto, a partir do encontro com André que começou a reproduzir com maior frequência e detalhamento lembranças suscitadas usualmente por pequenos incidentes da vida diária. A mãe não os provoca nem força a criança, limitando-se a ouvir os relatos com o maior interesse e certamente com forte carga de emoção. O interesse se traduz em atenção e em perguntas singelas que dão sequência à narrativa.
Vejamos 2 exemplos apenas para não alongar demais o texto. Primeiro, quando o pai se negou a comprar para ela uma pequena geladeira de brinquedo, dessas que vêm com as miniaturas correspondentes, ela foi queixar-se à mãe, que justificou a recusa com diplomacia. Minha filha, seu pai não é rico, não pode comprar tudo o que você quer. E ela, muito firme, positiva e franca, como de hábito, fez o seguinte discurso: não é verdade. Primeiro, eu não quero tudo, o que é verdadeiro, pois ela não é exigente, contenta-se com pouco e tem uma noção muito boa do significado do dinheiro. Então aqui é um parêntese, né, explicando que a menina não era assim tão exigente de pedir muitas coisas, né? Então, continuando, né? Olha, não é verdade. Primeiro, eu não quero tudo. E também não é verdade que ele seja tão pobre assim. Meu outro pai, quando precisou consertar o telhado de nossa casa, teve de pedir a um e outro porque não tinha nada. Esse aqui não. Comprou este apartamento velho e feio e reformou ele todo, sem pedir um tostão a ninguém. Isso é ser pobre? E quando eu peço uma geladeirinha à toa, ele diz que não tem dinheiro. Então, diz a mamãe, você não está feliz com seu pai de agora? E ela respondeu, não, disse ela, após um momento de reflexão. Estou sim. Eu gosto do meu pai Zé Carlos, sim. Agora vem a questão 2, né? Outro episódio de denso conteúdo emocional ocorreu quando a família passava alguns dias na casa de praia, no litoral fluminense. Eram, ao todo, 6 pessoas: Renata, a mãe, o irmão, uma tia e 2 primas. Renata insistia em entrar no mar, que estava agitado naquela manhã. Ela nada ela nada muito bem, mergulha, demora-se na água e não tem o menor receio. A mãe é que fica aflita com sua afoiteza. Ela parece considerar o mar um velho amigo para ser amado e não o poderoso gigante a ser temido. Mas minha filha, reitera a mãe, ante sua insistência, o mar está muito forte, é perigoso. E a menina diz, eu tenho cuidado. E a mãe retruca, mas o amor está agitado demais. Aliás, mas o mar está agitado demais e você sabe que eu morro de medo. Já imaginou se você se afogar? Que conta vou dar de você a seu pai? Ah, é isso? Então pode ficar sossegada. Eu já morri afogado uma vez, mas agora não vou morrer de novo, não. Tia e mãe se entreolharam. Você já morreu afogada? Perguntou a mãe. Que história é essa? Foi o disparador da historinha, que representa um conjunto de fragmentos de mais uma dramática existência, pobre, sofrida e, ao que parece, curta. Ela vivia com a família, pai, mãe e 2 irmãos, em um casebre nas proximidades do mar, mas não na praia propriamente. O pai vivia de biscates, sem trabalho certo. Eventualmente, comiam um pouco de peixe, dado por algum pescador mais caridoso. A mãe pedia esmolas, em companhia de Renata. Se tinha vergonha de pedir? Não, ela respondia, né? Eram pobres mesmo. Ué, não havia outro jeito. O casebre era coberto de palha. Banho só no mar. Daí sua familiaridade com ele. Mas, como não possuíam roupas apropriadas, explica, com a mínima adequada, que era preciso enrolar o vestido até o pescoço e entrar na água com a calcinha. Como também não tinham toalhas, devia esperar depois que o corpo e a roupa secassem. Naquele dia trágico, ela tivera uma discussão, que não especifica, com um velho que morava ao lado. Aborrecida, disse à mãe que iria tomar um banho de mar. Ainda presa, talvez, ao desagradável incidente com o vizinho,
não se deu conta de que entrara muito mar adentro. Uma onda mais forte dominou-a e ela afogou-se. A praia estava deserta àquela hora. Havia apenas um barco à distância, mas não dava para ouvirem-na gritar. Nessa altura da narrativa, faz-se um silêncio denso de emoções, pois todos ali se sentiram envolvidos na dramática atmosfera que se criara. Ao acabar de alguns instantes, o irmão de Renata lembra-se de perguntar-lhe se ela tinha irmãos. Ela informa que eram dois, um de 3 anos de idade e outro de 10. Seu nome era Bibi e o irmão mais velho chamava-se Guilherme. Do outro, ela não se lembrava do nome. Teria sido no Brasil? Pouco provável. Guilherme é um nome comum e muitas línguas têm esse nome, né? Essa palavra, esse nome, aliás, Guilherme, variam, né? Mas muitas línguas fazem uso desse nome. Ele coloca aqui exemplos em inglês, alemão, francês, italiano. Para lembrar novamente o silêncio, a mãe faz mais uma pergunta. E seu amigo André? Onde é que ele entra nessa história? Ainda como que retida nas malhas da memória remota, numa espécie de transe, a expressão do rosto ilumina-se de ternura e ela informa que ele era um homem muito bom que frequentava aquelas paragens, dava-lhe roupas, brinquedos, doces, calçado, de tudo, enfim, e dava esmola à mãe dela. Quando lhe perguntaram com que idade morreu, ela, ainda com um olhar distante e vago, escreveu na areia o número 12, desenhando o algarismo 1 ao contrário. Regredida ao tempo em que não passava de uma pobre mendiga analfabeta, parece ter escrito o número com a memória de então, mas com os recursos desta vida, na qual apenas começa a desvendar os mistérios das letras e algarismos. Há muitos exemplos de tais anacronismos. A importância de seu testemunho não se limita à dramaticidade dos episódios com que ilustra suas convicções, mas alcança mesmo o teor de tais convicções na firmeza e naturalidade com que considera a morte acertadamente como simples mecanismos de renovação da vida. Não sei por que esse drama todo, comentou ela, a propósito de uma personagem de filme de TV que se mostrava apavorada ante a perspectiva da morte. Morrer não é nada. Eu já morri muitas vezes. Só que me lembro, é a 4ª vez que estou voltando. Após um dia em que ajudara a mãe mais do que de costume, a fim de suprir, na medida de suas forças, a ausência da faxineira, a mãe agradecida beijou-a e disse: mas que filha bonita e boa para a mãe dela que eu tenho. Sabe, às vezes nem acredito que você seja mesmo minha filha, que eu tenha uma filha assim tão boa. Disso você pode ter certeza, comenta ela com segurança. Sou sua filha sim, eu era um espírito, aí entrei em sua barriga e agora sou sua filha. Como se pode observar, Renata é um ser amadurecido que traz para a nova existência um conjunto de sólidas convicções, o que se revela na extrema competência em avaliar situações e expressar suas ideias. Mesmo através de sua imaturidade biológica, percebe-se a vasta experiência acumulada no passado, em outras vidas. Embora referindo-se apenas a 4 dessas existências, é fácil perceber que estamos ante um ser dotado de impressionante potencial e até mesmo de um tipo de autoridade que a sabedoria confere às pessoas que a possuem. Tivemos disso inesperada demonstração.
Certo espírito rebelde e difícil, do qual vínhamos cuidando em nosso grupo, apresentou-se certa noite como que sem alternativas e sem espaço para insistir com sua obstinada rejeição ao nosso acolhimento amoroso, ela havia exigido dele que fosse falar conosco. O vínculo afetivo que os une, de um passado que ignoramos, mas que está ali, presente, era a única amarra que ainda o prendia à esperança de recuperação, pois muito errara pelos caminhos de muitas vidas. Observem a seguir como esta criança coloca em seu próprio depoimento o selo da autenticidade. Após o relato da vida difícil em que morreu afogada, a mãe, consternada ante aquele sofrimento todo, pergunta: Diga, Renata, por que você se lembra dessas coisas? E ela responde: Não sei, mamãe. Eu me lembro, não sei por quê. Insiste a mãe: Mas todo mundo gosta de lembrar as coisas boas que aconteceram com a gente, mas você só se lembra de coisas ruins, por quê? E ela responde: Porque é verdade, diz ela, com desconcertante e lógica simplicidade. Se fosse mentira, eu não me lembrava. Quantos ensinamentos têm certas crianças a nos transmitir? Em meu livro A Memória e o Tempo, adotei o melhor conceito que encontrei para caracterizar os enigmas da memória. A memória, disse uma criança anônima, é aquilo com o que a gente esquece. E não é mesmo? Pois só podemos esquecer aquilo que um dia soubemos. Ou, como diz Renata, aquilo que um dia foi uma das verdades da vida. A recordação de episódios sequenciais ou isolados de uma ou mais vidas pode ocorrer de várias maneiras, por flashes rápidos de evidência, sob a aparência de sonhos, em estados semelhantes ao onírico ou suscitada por incidentes vários na vida presente e que parecem estabelecer confrontos ou simetrias. Acho, porém, que são mais comumente provocadas por encontros com determinadas pessoas que, de uma forma ou de outra, tiveram conosco algum tipo de relacionamento, seja no campo florido do amor ou no tumulto de marcantes desafeições. A literatura a literatura especializada tem casos bem documentados em que as reencarnações foram previamente anunciadas e cumpridas. Dois desses, aliás, ocorridos no Brasil, na família do erudito professor Francisco Valdomiro Lorenz, foram incluídos pelo Dr. Ian Stevenson em seu livro citado. Num deles, a pessoa anunciou ainda em vida sua futura reencarnação na família Lorenz e cumpriu a palavra, como se pode verificar com abundância de elementos evidenciais pesquisados pelo eminente psiquiatra americano. No caso da menina adormecida, que despertou apenas para me saudar com um belo sorriso, não ocorreram, da parte dela, lembranças espontâneas da existência anterior. As pessoas que com ela convivem, contudo, a que a conheceram ainda na condição de espírito, tiveram oportunidade de identificá-la com precisão no século passado, na França. Por isso não foi difícil prever que seria uma menina brilhante, hábitos um tanto aristocráticos, inclinações artísticas, possivelmente literárias, delicada sensibilidade e amor à cultura do espírito. É o que está acontecendo com ela. Não se preocupem. Não obstante, os pais de tais crianças, se o caso ocorrer-lhes na família, em identificar de qualquer maneira as personalidades anteriores. É preferível, quase sempre, deixar as coisas como estão. Não é sem razão que nos esquecemos das existências pregressas, como vimos.
É bem mais confortável para nós. Se, porém, situações ou pessoas nos levarem a esta ou aquela identidade passada, conhecida ou desconhecida, famosa ou anônima, não nos deixemos impressionar. O importante é dar apoio e amor à pessoa que veio aninhar-se entre nós, para que possamos todos levar a bom termo nossos respectivos programas de vida, dando continuidade ao processo evolutivo de cada um e de todos. É tudo isso uma fina e misteriosa trama, cujo sentido só iremos perceber mais tarde, mesmo porque você não consegue ver o desenho do tapete, contemplando apenas um de seus fios. Não se assuste o leitor com revelações ou confirmações. Procure ser natural, ainda que interessado, sem excessiva curiosidade, pois poderá inibir a criança ou nela despertar emoções e tendências que melhor ficariam onde estão, ou seja, abaixo do nível de Myers costumava chamar de subliminar. Em outras palavras, a soleira da consciência, mas sem perturbar o funcionamento desta, uma vez que precisamos dela para os trabalhos desta vida. Seja como for, consciente ou não de nosso acervo de experiências, depositado na memória integral, tudo isso interage e contribui para que a resultante seja sempre aquela que melhor convenha ao nosso processo evolutivo. Se a criança começar a falar sobre vidas anteriores, sobre pais e irmãos que teve, a casa em que morava, as roupas que vestia, não se assuste, não a repreenda, não a pressione para dizer mais do que sabe ou quer. Deixe-a falar, ouça-a com atenção e respeito, não ironize, nem a castigue ou repreenda por isso. Ouça, comente, demonstre o quanto você está levando a sério o que ela diz, mesmo que haja algum bordado fantasioso em sua pequena narrativa. O núcleo deve ser autêntico. As crianças são dotadas de grande pureza e sinceridade, especialmente nos momentos em que assumem atitudes mais graves, como que solenes. Lembre-se de que ali está um espírito em razoável estágio de maturidade que sabe muito bem do que fala, mesmo que não consiga expressar tudo o que sabe e sente. Através de um corpo que ainda não lhe oferece o mínimo de condições de que precisaria para isso. A criança não tem ainda um vocabulário satisfatório, nem seus mecanismos cerebrais podem responder como os de um adulto. Deixe-a falar, portanto, e ouça carinhosamente o que tem a dizer. É até possível e muito provável que ela transmita informações de grande utilidade ao entendimento de aspectos mais obscuros de sua personalidade, com o que você poderá ajudá-la melhor no encaminhamento que ela pretende imprimir à sua vida. Outra coisa importante: crianças nas quais tais fenômenos ocorrem costumam ser dotadas de aguda sensibilidade, precisamente porque, apesar das inibições naturais que o corpo, ainda imaturo, oferece, conseguem expressar muito do que lhes vai nas profundezas do ser. Isso quer dizer que podem, paralelamente, apresentar condições mediúnicas em potencial e para as quais é preciso estarem os pais atentos e bem informados. Este será o próximo tema. Finalizando, vou ler um pequeno verso de Marcelo Gama. Amor, centelha da vida, onde tudo se inicia, nasce, cresce e se renova, como o sol num novo dia. Tenhamos uma boa semana a todos.